A gente fala de tantas coisas, tem propaganda e apoio para tudo, né? Para gatinhos, para cachorrinhos, para animais, o que está tudo certo, né? Falamos de tudo, mas esquecemos que dentro da gente mora alguém que muitas vezes não, eu vou dizer com toda certeza, que está abandonado. Uma criança que lá na infância teve que criar manias, maneiras, vestir roupas específicas para suportar aquele mundo adulto que circundava a criança. E essa criança está dentro de nós até hoje. E é por causa dela que nós escolhemos caminhos, profissões, carreiras, relacionamentos. É por essa criança que nós não cuidamos bem da saúde ou cuidamos excessivamente. É por causa dessa criança que nós nos afastamos ou nos aproximamos de pessoas. E a gente só consegue encontrar caminhos melhores e certos ao ouvirmos essa criança dentro de nós, a darmos vazão para as dores que ela carrega, né? E uma das coisas que eu percebo hoje eu conversando com alguém na terapia, né? Começamos a terapia e ele levantou-se e foi fechar uma porta. E me lembrei de duas pessoas que eu atendi. Uma delas havia se separado e tinha um quarto na casa dela que estava trancado há anos. E ele não abria, não permitia que ninguém entrasse, a moça da limpeza não podia entrar lá. Ele fazia questão de manter esse quarto fechado, como se memórias, lembranças não pudessem ser tocadas. Outra pessoa que eu atendo, já num movimento de mudança, saindo de um apartamento para outro, percebeu que há um mês ela guardava tudo em caixas da cozinha, quarto das filhas, da sala, menos do quarto dela, menos do guarda-roupa. E no último dia, na véspera da mudança, foi que ela teve coragem de abrir o guarda-roupa e se encontrar com coisas que ela precisava deixar, olhar, ressignificar, né? Então, uma lição dos quartos fechados, dos armários fechados é o desapego. E aí, nessa sessão de hoje, que eu vi a pessoa se levantando e fechando a porta, eu perguntei, cara, o que você tem guardado, né? Que você não abre, não tem acesso. Não, eu tenho tudo certo. Mas foi uma sessão maravilhosa, porque ele falou de tantas coisas que ele jamais tinha falado. E eu disse ao final, finalmente você abriu um quarto muito importante, né? Que você nunca tinha aberto. E assim somos nós. Enquanto nós não nos esvaziarmos, nós não fizermos um processo de desapego, tirar coisas de dentro da gente, a gente não vai ter leveza na vida nunca, né? E esse é um processo que o autoconhecimento traz para nós. Então, pensando nisso, pensando em autoconhecimento, eu convidei a Luana Fiorotti para falar conosco, ela que fez um processo de autoconhecimento longo no Instituto, né? E fez os treinamentos de autoconhecimento conosco. E ela vai dizer para nós como foi esse processo de autoconhecimento. Então eu vou já entrar aqui e buscar pela Luana Fiorotti, e vamos rufar os tambores. Tinha que preparar uma música para a entrada da Luciana, da Luana Fiorotti. De Oi, camiseta mestre! linda! Que legal! Olha O só, uma maior orgulho da cabulosa. vida, essa cabulosa. Ai, Que coisa, o pessoal nem entende o que significa isso, não. né? Essa camiseta é uma camiseta que a equipe dos treinamentos utiliza. Em cada treinamento tem uma camiseta específica, né? Nova, original, inédita. E aí, ao final do treinamento, a equipe homenageia um participante com a camiseta dele, nós chamamos de cabulosa. Então, tá aí, a Luana Fiorotti foi presenteada, homenageada com uma. Foi em qual? Foi o Foi no Dínamo, no meu Helênios? Helênios. Foi no Helênios, foi o final, né? Foi Foi o o final meu da sua último da trilha. trilha. Olha só, quem que te homenageou com essa camiseta, Luana? A Geslane. A Gislaine, muito bem, muito bem.
Você está falando de onde, Luane? De que lugar desse país? De Brasília. Hum. E você é de que lugar? Original, Daqui. nascida onde? Você Nascida também em é Brasília brasiliense. mesmo. Sou. Caraca, quantos brasilienses eu tenho conhecido e nem fazia ideia de que eu estava cercado por pessoas tão boas. Nós Que somos legal. bonzinhos. E os seus pais são da onde, Lu? Minha mãe é de Minas, é De mineira. Minas? De É, e onde? meu pai, minha mãe é de uma cidade chamada Patos de Minas. Patos de Minas. Conheço Patos. Pá de Minas. Pá de Minas. E meu pai é capixaba, do É Espírito Santo. capixaba. Ai, que legal! E esses dois se conheceram aqui em Brasília, foi? É, em Brasília? Foi em Brasília. Hum. E vocês são quantos irmãos? Eu sou filha única. Na verdade, na Você. verdade, Na verdade, o meu, sou filhão, né? Na verdade. o meu pai não é meu pai biológico, né? Ele foi meu Ah, pai de tá. criação. Ele casou com a minha mãe quando eu tinha 2 anos. Eu sou uma produção independente da minha mãe. Da mamãe. Mas ela fez sozinha? Não, Ah, ela tá. escolheu uma Tá pessoa certo. aleatória e falou: Eu quero engravidar, engravidou e tchau. E Foi cuidou de mim assim? sozinha. Foi. Foi assim? Caraca, meu, mesmo? Que mulher! Olha só! Ela namorava um rapaz e aí ela Uhum. conheceu um outro, achou ele bonito, falou que ele daria uma filha bonita pra ela e ela foi lá e engravidou. Caraca, que coisa doida! E você chegou a conhecer seu pai biológico? Não. Não, não, Não. não. Uhum. Foi Ela um. me apresentou pra ele quando eu tinha uns 6 meses de idade. E falou, né, que eu era filha dele e tudo, mas ela falou que não precisava dele, que não queria que ele participasse da minha criação, e enfim, aí ele sumiu. Não. Que coisa! Que coisa! Olha só. E aí ela se casou com E seu isso aí, pai, você quando eu tinha que tinha dois idade? anos, 2 anos. 2 aninhos. Olha Isso, só. aí ele me registrou, né, rasgou minha Uhum. certidão antiga, aí me registrou como filha Rasgou a dele, certidão antiga. e aí me, Gente do céu, olha só. e aí me registrou como filho dele. É E que, aí, olha tamo aí, só, que pessoas assim, decididas assim, né? né? Como você. Um pouco. Ah, Melhorei Lu, bastante sobre as minhas decisões, graças a Deus. graças a Deus. Lu, você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho em órgão público, né? Hoje eu presto serviço para em órgão público, no DF. Ah, que legal, que legal. Você já fez um trajeto aí de trabalho, isso é muito bacana, né? Você gosta de conhecer coisas novas? Na verdade, eu até fico bastante tempo nas empresas e, né, cresço profissionalmente dentro, Uhum. mas aí, assim, quando vai aparecendo novas oportunidades, a gente vai, né, É indo, isso né, entrando aí. de cabeça. Rasga certidões e vamos seguindo. Rasga e vamos embora. A Selma está falando, a sorte é dele ter você como filha, tá certo. A Lu Fiorotti tem um fã-clube enorme, você é muito Ah, amada. Lu, como você me conheceu? então, foi através de uma empresa que eu trabalhei, ixi, eu nem lembro mais quantos anos faz, mas acho que tem uns 6 anos que a gente Não fez, sei. né? Uhum. Aí, essa empresa proporcionou pra gente o treinamento, chegou pra gente e falou assim, olha, vocês vão fazer um treinamento, se chama Viagem, arruma uma mala e vai. Aí a gente todo Que, mundo falou que, que assim, empresa era essa? o Atacadão Dia a Dia. O Atacadão Dia a Dia, sim! Você foi junto com aquele sete? Eu fui a minha viagem foi a 65, foi a maior viagem até hoje, 50 pessoas. Uhum. E nós éramos 12, se eu não me engano, 12, 12. 15, alguma coisa assim da empresa. Só que aí Uhum. eles, né, fugiram lá Teve aquele alguns. que o irmão do dono saiu à noite, foi embora com mais um. Foi Ah, na sexta. tá. Isso Me mesmo. lembro do cara. Mas eu não me lembrava que você estava naquela turma. Olha só, eram Eu sou tantas daquela pessoas. turma grande. Muito legal. E você continuou. Foi a única Foi. que deu continuidade, né? Fui a única que continuei com os Olha só. treinamentos e segui. Então foi assim, você vai, tem um treinamento e você vai. Que coisa, Sim, né? quando a gente vê o que é bom pra gente e a gente descobre coisas que a gente nem imaginava que tinha dentro da gente, então a gente vai atrás, né, de tentar descobrir mais e mais Uhum. e mais. Então foi o que eu fiz.
nessa Uhum. trajetória linda com pessoas maravilhosas. Mas sabe, Lu, você é um caso raro, né? Você honra as rasgadas de certidões. Eu quero ter um filho com uma filha com esse cara lindo aí. É assim, porque o que acontece é que pessoas que são encaminhadas dessa forma e que não tiveram um investimento próprio, que não tiveram vontade, geralmente elas não seguem. Nossa, Mas você fez eu o fiz a caminho diferença. contrário. Sim. Exatamente, que legal. Lu, como era o seu ambiente interno e externo na época em que você ia fazer a viagem? Você lembra? O que estava rolando com a Lu? Nossa, tava uma confusão. Minha vida Mesmo? mesmo. Profissional, tava, né, novo, tudo muito novo na época. Eu lembro que nesse mês da viagem eu tinha me separado do meu esposo. E aí, então, foi um momento muito difícil, né? Assim, eu tava passando por muita coisa na época e tava morando com a minha mãe de novo, então assim, já vinha outro problema de novo, né? Tipo, se eu sair de casa, voltar para casa depois de um tempo. E aí então eu tava bastante com conflitos assim muito grandes. Então, quando eles falaram assim da viagem, a gente imaginou que a gente ia até sair de Brasília, então eu imaginei assim, vai ser um momento até mesmo para eu dar uma relaxada, dar uma respirada, né? Então, a minha vida tava bem um turbilhão nessa época. Olha só. Nossa, e com essa cabeça você foi parar no treinamento de autoconhecimento. Ok? A viagem. Algumas pessoas dizem assim, eu não estou bem para ir para o treinamento, eu vou esperar melhorar, porque eu não estou com cabeça, eu não vou É, aproveitar. É justamente esse momento, né? Já que a imaginou gente alguém ir no precisa. médico, o médico perguntar, o que você tem? Não tenho nada, eu estou ótimo. Né? Você vai fazer o que Não, aqui, né? vai fazer o que? Nada. E foi exatamente isso. Foi uma cura para mim o treinamento nesse Mesmo? sentido Essa mesmo. era a pergunta. Qual foi o ganho, se você conseguir medir, o ganho que a Luna teve ao sair do treinamento à viagem, treinamento de autoconhecimento? Primeiro, ainda tem um detalhe. Quando eu entrei na viagem, eu estava pesando uns 118, 119 Você quilos, chama mais isso ou de um menos. detalhe. É, um detalhe. Tá E bom. ainda tinha isso. E aí, quando eu saí da viagem, na verdade, assim, os ganhos que eu tive lá foram, né, inúmeros, assim, eu cresci pessoalmente, eu falo que eu me redescobri de uma forma que eu nem imaginava que eu poderia ser. Eu sempre soube que eu era uma pessoa muito boa, muito carinhosa, muito atenciosa, mas eu vinha é, com uns lances assim que não era meu, assim, uma pessoa muito nervosa, uma pessoa muito agitada. Eu gritava muito, eu falava muito alto, então assim, eu sempre fui muito agitada e tal, aquela coisa, né, de corre, faz, não sei o quê. Só que eu tava uma pessoa muito estressada, uma pessoa muito cansada. E a viagem me mostrou que eu tinha um amor muito grande dentro de mim, algo assim de explosão mesmo, que eu tinha que jogar isso para fora e atingir todo mundo de alguma forma. Então, eu me encontrei, né, aquela criança que sofreu lá na infância, que passou um monte de coisas, né, que eu tinha muita coisa guardada dentro de mim. Eu tive os putos assim de perceber o porquê que eu tinha o meu excesso de peso, por que eu não tinha força para conseguir passar por algumas coisas. E isso a viagem me trouxe. A viagem me mostrou que o abuso que eu sofri quando eu era criança, isso não podia me limitar a amar, a viver, a ter um casamento feliz, a ter nada. Então, tudo isso fez com que eu me soltasse, eu me libertasse de umas amarras que estavam me prendendo lá no passado. E aí eu desabrochei. Foi Olha o só, início do meu é, desabrochar. que bacana. E quantas pessoas, independente do sexo, mas claro, isso acontece mais com mulheres, sofreram abuso na infância e E nesse dentro de momento, casa, dentro de família, então que é dentro de pior, né? casa, isso, com pessoas que são para cuidar, né? Sim, É, cara, isso promove assim um fechamento tão grande, né? Um promove. descontrole total, e ela não pode, a criança não pode ficar descontrolada, perdida, né? E a Não. criança só tem as emoções, ela não consegue elaborar, não tem experiência, não tem intelectualidade, cognição desenvolvida. O que ela tem que fazer? Conviver com aquilo da melhor forma possível. Então ela se fecha. E quando você descobre,
você se liberta e fica leve. Você fez uma sessão de desapego lá, OLX direto lá na viagem. Exatamente isso. Na verdade, tudo quando aconteceu, eu ficava com muito medo, muito receio. A minha mãe era muito dura comigo, né? Então, assim, as coisas eu tinha que ficar para mim. Eu não tinha para quem contar, eu não podia falar sobre isso, né? Uma coisa Imagina, que se se torna um fala sobre tabu. isso. É, A criança se sente culpada, né? Aí ela se sim, sente, a eu culpa fui era eu que toda minha. provoquei isso, né? Muitas Exatamente. crianças, muitos adultos que eu atendo e até passam pelos treinamentos e falam sobre isso. Eu me sentia culpada porque eu provoquei isso. Como pode uma criança, provocar isso no adulto, né? E se eu Exatamente. contar, como é que vão fazer? Eu ia E o que apanhar vou na causar? cabeça. Apanhar é o maior castigo. Eu ia apanhar. E se provoca uma cisão na família, essa pessoa vai ser mandada embora da família, ou eu sou causadora de uma guerra, um conflito. Uhum. Olha quanta coisa na cabeça, né? Isso Então ela numa se criança. tranca, se fecha, né? E Isso nada mesmo. de imaginar, por que será que você se torna assim, né? O excesso de peso que você guardou dentro de você, né? Que você guardou, que você guardou. Guardava em peso, né? Muita Foi gente tudo que guarda em roupas. você me falava isso pós-viagem. Na verdade, tem um exercício que você falou isso pra mim. A gente sentado de frente a frente. E quando você falou isso pra mim, eu lembrava exatamente de como se eu tivesse assim, cada mordida que eu dava numa comida, cada coisa que eu passava, eu lembrava exatamente da situação, que era tipo um meio de me proteger, criar uma carcaça, né? Criar uma película protetora para não Isso, sofrer. é, E foi é isso. exatamente isso. A gente se protege, é o caminho que encontrou, né? Nossa, então um grande ganho pessoal não foi Sim. o peso foi a Não, decorrência, o texto foi bem depois, foi, inclusive. foi tirar, foi tirar de dentro isso e descobrir o amor em você. Sim. Olha E um só, amor que transborda, assim, que pelas pessoas, transborda. por mim, pela minha vida, assim. E aí eu me redescobri. Foi exatamente isso. Eu redescobri uma pessoa que estava apagada, estava morta dentro de mim. Olha só, olha só, que coisa. Você descobriu uma pessoa, você trouxe vida para uma pessoa que estava morta dentro de Na você, verdade, que para uma era pessoa você. não, era para mim, né? Era Era eu. você. Isso, exatamente, exatamente. Nossa. E aí, o treinamento. Conta um pouquinho do treinamento, esses passos. Você contou um pouquinho que foi aquele exercício que a gente teve um de frente ao outro. E Isso. conta os passos, como é que foi esse destrave? Ai, nossa. É, As atividades, elas são muito marcantes, né? Assim, quando a gente entra, a gente leva um baque muito grande, porque você está vivendo um momento muito crucial ali, muito duro, de você ver a realidade do que está acontecendo com você. E aí você fala assim, cara, sério mesmo, tô desse jeito? E aí você fica apreensivo, porque você fala assim, e agora? Como que eu vou me libertar disso? E aí vira uma chave, e aí você descobre que você tem como se libertar disso. E aí você passa, né, de algo tão ruim e você se renasce, né? E aí você escuta uma palavra, você escuta um carinho, você é acordada para a vida, exatamente isso. Você é acordada para a vida por uma pessoa que você nunca viu na vida, e ela fala coisas para você e você fala assim, meu Deus, eu acordei, eu tô viva, sabe? Eu voltei e eu sou outra pessoa. Você simplesmente se acorda e parece que realmente se acordou e você se transformou em outra pessoa. Você olha para trás e fala assim, cadê aquela Luana? Não, não existe mais. É literalmente isso. E aí, no decorrer, foi só alegria, de eu me entender, né? De eu começar a caminhar para me reconectar nessa menina que estava apagada. E aí, todas as partes que a gente viveu, liberar o perdão, foi uma das coisas que eu comecei lá também, porque no decorrer da minha vida, meu pai separou da minha mãe, então eu ainda tive esse baque também. Então, isso foi uma coisa que eu comecei a liberar o perdão ali, né? Você Eu tinha que comecei idade quando seu pai se separou da sua mãe? 22 anos. 22 anos. Isso mexeu com você? Mexeu, além de mexer com a minha vida emocional, porque meu pai era uma referência muito grande para mim,
Ele era a pessoa que eu tinha como base, não a minha mãe. Eu usava o meu pai, né, como uma Hum, referência muito grande uhum, dentro de casa. A gente tinha uma liberdade muito grande de conversar, então tudo que acontecia comigo, primeiro eu falava com ele, depois eu vinha, falava com a minha mãe. E também financeira, porque ele saiu de casa, ele era a única renda da casa, né? Eu trabalhava uhum. já, trabalhava no Carrefour nessa época, mas assim, não tinha um salário que dava para manter a casa e minha mãe. Minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim e dele. E aí foi quando ele saiu e eu falei, e agora? Eu lembro que eu ganhava nem R$ 600 e eu falava assim, e agora? Então eu comecei a trabalhar igual uma louca para sustentar a casa, sustentar a minha mãe. E aí fui atrás de promoção, promoção e trabalhando, trabalhando, sendo promovida para conseguir manter a nossa casa. E aí foi aí que eu me amadureci ainda mais. Então, assim, eu meio que não sofri a separação. Sofri, mas eu escondi muito sofrimento para poder lutar, para trabalhar, para conseguir as coisas, para poder proporcionar para ela também. Entendeu? Nossa, que força, hein? Que força. Então foi tudo essas perdas, né? Sabe, Lu, a- uma das maiores dores do ser humano é a perda, né? E quantas perdas a Lu colecionou, né? Isso Bastante. mexe, né? Mexe sobremaneira. E aí quando você diz que ressuscitou, deu vida para a Luana que estava adormecida, né? Você também tinha perdido você essa referência, né? Cadê a Luana? Sim. E aí quando você encontra a vida nova, né? Que bacana. Nossa, Totalmente nova. que foi a viagem para você então? A viagem, ela foi uma libertação, um Uma renovo, libertação. um renovo. Hum, agora eu vou acionar o modo Lá vem. terapeuta. Lá Vou vem. acionar o modo terapeuta aqui. Peraí. Porque é interessante. Libertação. Fala um pouquinho. Você se libertou do que exatamente? Eu me libertei de amarras que eu não imaginava que eu tinha. Tanto, igual você falou assim, eu perdi tantas coisas, eu vim passando por tantas coisas, que ao passar dos anos eu vim me tornando uma pessoa, por mais que eu era boa, por mais que eu fizesse tudo para todo mundo, do meu perfil, do meu jeito de ser, mas eu estava sendo uma pessoa agressiva, eu estava sendo uma pessoa muito grossa, eu me escondia, eu não me amava mais, eu não me achava bonita. Então, assim, eu tinha me desconectado de mim totalmente. E aí, essa libertação, esse renascimento de mim fez com que tudo isso voltasse e desabrochasse de uma forma incrível. Aí foi onde eu Uhum. comecei a me olhar e olhar para o espelho e falar assim: caraca, eu sou bonita, sabe? Eu sou carinhosa, eu sou amorosa. E isso fez com que tudo mudasse dentro de mim mesmo. Olha, que legal. E, bom, ok. A viagem, um treinamento de autoconhecimento que durou um final de semana e que deu vida novamente para uma criança que estava morta lá dentro, Adormecida. Sim. adormecida, essa é a palavra, né? E Uhum. foi libertação, foi renovo, né? E certamente isso refletiu na sua vida de trabalho, seu relacionamento. O que aconteceu com a separação? Aí eu ainda permaneci, né? Separada. E aí eu fui pro Dínamo. Ah, então vem o Dínamo, ok, beleza. Então, o Dínamo, o que é o Dínamo para Luana Fiorotti? O Dínamo foi aquela fase assim, eu vou enterrar tudo lá, eu vou matar todos os bichos que Os tem dentro de demônios, mim, eu vou exorcizar tudo, eu vou comer tudo, vou triturar. vou Cheguei beber 1 litro de lá, creolina. chego eu lá, inocente, coitada. E aí eu falei assim, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Foi o primeiro pensamento. Uhum, Mas aí eu falei assim, que não, isso aqui não vai me vencer não, eu sou mais forte que isso. E assim, da trilha não é o meu preferido, mas foi o uhum, que me fez ter força para correr atrás dos meus sonhos, correr atrás daquilo que eu realmente achava importante para minha vida. Então, tem uma atividade que a gente vai em busca, né, de algumas uhum. coisas, e eu saía igual uma louca, eu gritava tanto que eu queria assim, sabe? Eu acho que eu queria que o mundo ouvisse que eu tava indo ali com toda a minha garra, com toda a minha força me para eu conseguir.
pegar as minhas Aham. coisas, né? Para eu conseguir Ah, os seus buscar sonhos, os seus objetivos, os exatamente. seus desejos. E aí foi depois do Dínamo que aí eu reencontrei, né, o meu esposo, a gente voltou a conversar, a gente voltou a... Aí ele me achou totalmente diferente. Ele falou assim, mãe, o que que aconteceu? Não. Não é mais a Luana que eu conheci, né, um tempo atrás. E aí eu falei pra ele, eu falei, então, não sou mesmo, eu mudei, eu sou outra pessoa, eu fiz um treinamento chamado Viagem, fiz o Dínamo, eu tudo diferente. E assim, até a minha voz, a minha expressão, tudo tinha mudado. E Incrível isso, aí, né, Luana? muito, A muito, características fisionômicas, olhar, voz, muda. tudo, 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 tudo. Coisa de louco. Quando eu falo para as pessoas sobre a viagem, sobre os treinamentos, as pessoas falam assim: ah, mas é muito caro, é isso ou aquilo outro. Eu falo assim, cara, eu vendia tudo, tudo que eu tenho para poder ter a chance de fazer. E eu, assim, a vontade que a gente tem é de fazer com que o mundo todo fizesse, assim, sabe? Para as pessoas se descobrirem de novo, buscarem essa Aham. força, porque, Se assim, apaixonar por si mesmo é novamente. lindo, é lindo. E assim, quando ele me viu, aí ele ficava assim me olhando, eu, tipo, parecia que ele estava vendo uma pessoa totalmente diferente na frente dele. Aham, aham. E aí eu falei pra ele, falei, olha, a gente conversou pra gente voltar e tudo. Eu falei, ó, a gente volta, vai dar tudo certo, né? A gente vai ver uma nova vida, mas você tem que fazer a viagem. O, o ingresso é a viagem. E aí a gente conversou, e aí no decorrer, depois a gente voltou, ele fez a viagem, né? Depois de uns meses também ele fez. Ele fez o Dínamo Fez o também. E Dínamo aí também. foi. E aí, quando ele fez o Dínamo, depois eu fui lá e fiz o Sparta. E você fez o Spark. O que que o Dínamo então trouxe? Vamos lá. A Ah, viagem é, trouxe libertação e renovo para você. isso. Trouxe vida nova para alguém, para uma criança adormecida. O Dínamo trouxe o que para você? O Dínamo trouxe uma força, uma garra de buscar, sabe? De busca. Eu tinha força e tinha total capacidade de conseguir tudo que eu quisesse na minha vida. Depois que eu fiz Aham. o Dínamo, eu falei, cara, eu consigo tudo. Ah, Sai da vamos frente, embora. né? Sai Sai da da frente. frente, Até o jeito de exatamente. você falar mostra isso. Garra, força, eu quero ir. Bobear, você sai daqui da live, já sai correndo aí, deixa a gente sozinho. Pera aí que eu tenho umas coisas para fazer. É tipo isso. Foi nessa Caraca. pegada o Dínamo pra mim. É, tá bom, entendi. E depois do Dínamo você fez o Sparta. Isso. Hum, O Esparta fala de pai, né? Pai, mãe, Paz, relação, família, né? reconexão com a família. E foram muitos momentos, assim, dentro do Esparta, que eu ficava pensando assim, cara, eu não tô sentindo, eu não tô. Parece que eu não tava ali, cara. Eu lembro que nós tivemos uma conversa perto de uma árvore. A gente sentou, nós dois, e a gente Uhum. conversou. E eu falei pra você, eu falei, Cris, eu não sei, tem alguma coisa, não tá, né, batendo. A gente fez a constelação, fizemos algumas coisas e tal. E aí você falou pra mim assim, espera, respira, é tudo no seu tempo. E eu fiquei, né? Aí eu via todo mundo, né, conectado, aquela coisa, e eu falava assim, eita, acho que tem alguma coisa que eu fiz errado aqui. E aí eu fiquei assim, saí do treinamento e tal, passou 2 meses, veio um estralo. E aí eu falei, meu Deus, era isso, tudo foi isso, assim. E aí porque assim, eu tirava uma culpa muito grande da minha mãe com relação à separação dos meus pais. Eu acabei colocando muita culpa nela também. E aí eu tinha uma mágoa do meu pai muito grande. E aí eu lembrava assim, poxa, mas eu não, eu perdoei, né? Então todo aquele problema vinha na minha cabeça de novo. E aí quando passou esses 2 meses pós o treinamento e eu ficava estudando, eu falava assim, gente, tem alguma coisa. E aí eu me falei, cara, essa produção independente da minha mãe me prejudicou lá no passado. Tá Uhum. aí o motivo dessa minha necessidade de sempre ter alguém, de sempre correr atrás de uma amizade, de sempre estar fazendo muito mais pelas pessoas do que eu faço por mim. E aí eu comecei. Aí o treinamento veio fazendo todo sentido na minha cabeça e eu fui ficando Uhum. assim, sabe? E eu falei assim, tá vendo?
Então, assim, eu me botei muito no lugar da minha mãe por conta da traição, da separação dos meus pais. Depois eu Uhum, fiquei desesperada porque eu me coloquei no lugar do meu pai e falei assim, ele fez isso porque minha mãe fazia isso. E aí eu falei, uhum, não tem nada a ver. Isso aí era entre eles. Eu sou eu, então eu sou a filha. uhum. E aí eu descobri que essa filha, né, teve esse problema. A decisão de uma mãe foi uma decisão dela. E ela me criou, ela me tornou a mulher que eu sou. E, né, graças a Deus, né, ela me educou muito bem. Mas, assim, ela teve esse pedacinho ali na minha cabeça. Depois, né, eu vi que era culpa e não é, mas, assim, foi uma escolha dela. E ela decidiu e achou que isso seria melhor para mim e para ela. Só que aí no decorrer do meu crescimento, a gente vai vendo que isso vai ficando guardado, né? Aí veio a lembrança de quando me contaram que meu pai não era meu pai biológico. Então, assim, até isso deu um estralo assim. Eu falo assim, meu Uhum. Deus, o tanto que eu sofri, o tanto que eu chorei. Ela me bateu porque ela falou assim: você tem que ir lá falar para ele que você ama ele, você é filha dele. Quando ela me contou, você acredita? E aí tudo isso veio à tona depois de tudo, né? 2 meses depois. Uhum. Depois de 2 meses. É, é incrível isso. É, nós temos uma conexão de vida com os Com os nossos pais. genitores, né? De vida. Nossa vida existe por causa dos dois, né? Sim. Não desconsiderando tudo que acontece depois. Caneca linda sua. Tudo que vem. É, guerreirona linda. O pai de criação, pai, ele, pai amoroso, de coração, Sim. né? Mas não pode, a gente não pode esquecer, né? E é, um, é uma pena, sabe, que algumas vezes as mães, não necessariamente o caso da sua, mas querem esconder um pouco essa história, porque Sim. você tem uma ligação de vida com seu pai biológico, Uhum. né? Você tem uma ligação de vida e isso basta, tá tudo certo, mãe. Ok, mas é uma coisa minha e ele é meu pai, né? Pai biológico. Então tem que ajustar isso, porque senão fica faltando algo na nossa vida, sabe? E esse ajuste é aqui dentro, não é fora, é Não dentro é de fora. mim. É dentro de mim. Então eu amo esse cara pela vida que ele me deu e amo esse pela vida que também me deu, me criando, né? Me criando. Pronto. Aí ajusta tudo, né? Mas sem Sim. isso não rola, né? Não Que lindo, encaixa, né? então. É. E aí as coisas têm seu tempo, né, Luana? Teve, tem. E tem, As né, seu coisas. tempo E até tem o hoje. tempo. E depois você fez um quarto treinamento, o terceiro da trilha, o Helênios. Sim. Aí, Sim, o melhor do mundo, assim, eu o falo melhor para do todo, eu mundo. falo que todo ano tinha que ter um Helênios em janeiro, pra gente começar o ano, sabe? Vendo Vai que ter um Helênios em realmente, novembro, para sim, começar o tá ano. quase o ano. Eu acho que todo mundo tem que se dar esse presente, porque o Helênios, todos os outros transformam a nossa vida, claro, de alguma forma especial. Mas o Helênios, ele te mostra que você tem que viver o hoje realmente como se não houvesse amanhã. Assim, o hoje, ele está aqui para a gente viver cada segundo dele. E o Helênios te traz isso a cada momento. Então, assim, foi um treinamento que a gente começa a viver ele antes dos 3 dias, né, do final de semana. E, e eu lembro que quando eu comecei a fazer, né, todas as etapas, cara, eu já senti o treinamento todo. Então, assim, foi um. E eu falei assim, toda vez que eu falava, eu ainda falava assim, gente, eu quero viver esse treinamento, assim, como se fosse. Realmente era o último, né? Mas assim, da trilha. Mas eu queria viver como se não houvesse amanhã esse treinamento. Na minha cabeça era tudo que eu queria mais que viver, assim. Então, e o desafio dele para mim foi muito grande, né? Você me deu a liderança, né? E isso Uhum, também para mim foi muito pesado, porque foi. eu me imagino líder, mas não dessa forma. Então, assim, lá eu também vi que eu Qual sou é a capaz. forma? Não, eu sou líder, assim, acho que é natural, sabe? Aquela coisa assim, vamos, vamos. Eu tenho um poder de Quando persuasão muito te... grande. Aham, Mas aham. não de impor, não de fazer aquela coisa de liderar mesmo e puxar para Cobrar cima, é de cobrar. Isso, eu tenho um problema com cobrança. Eu não gosto de mesmo. cobrar as pessoas. Eu não me importo de Aham. ser cobrada, mas eu não gosto de cobrar as pessoas.
Aham. E é aquela coisa, né, do amor, você sempre quer fazer tudo com muito amor, então você não vai cobrar, né? Você vai ser mais carinhosa. E aí eu fiquei assim, eu falei, gente, eu lembro que eu te liguei chorando. Eu falei, você não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Mas assim, isso me tirou da minha zona, né, de conforto e me fez me tornar totalmente diferente, mais ainda, né, do que todas as expectativas que eu fui e que eu consegui lá. Qual De que é a verdade, assim. experiência você tira desse detalhe de ter sido líder por 45 dias de um grupo que não te escolheu, fui eu que te escolhi? O que que você tirou de lá e levou para a vida? Pô, Ter mais paciência, né? Porque eu ter tive uns paciência. percalços, mas a minha paciência, assim, eu acho que foi uma da. Eu acho não, foi a maior lição para mim, foi a paciência. E depois, Paciência. assim, o resto eu tenho, né? Como eu lido com pessoas, eu sou gerente de gente, né? Eu sou gestora de pessoas. Então, isso para mim é natural, é algo natural. Mas, assim, você pegar a liderança e falar assim, vamos, porque eu tô falando que vamos e vamos, então, assim, e eu tive que ter paciência para poder fazer isso acontecer. Então, para mim, foi realmente eu criar isso em mim. Ter um pouco mais de paciência, não ser tão. Porque eu sou muito agitada, mas as outras pessoas não são. Então, como Hum, você falou, eu liderei pessoas que não me escolheram e cada uma tinha um jeito diferente. Então, eu tinha que saber como conduzir cada uma. Então, isso foi um ponto, assim, que mudou muito em mim, na minha vida profissional, principalmente. uhum. Então você teve um ganho profissional, você aprendeu algo, né, nessa Sim. liderança, né? E esse algo para você foi paciência. Paciência, nesse caso, está ligada a quê? A conhecer o outro, esperar o tempo do outro, a motivar o É, outro, a entender não. o outro. O quê? Eu acho que foi mais entender que cada um tem seu tempo, né? Que ninguém vai ter o meu tempo, porque eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo, então nem todo mundo faz. E eu entender que tem a hora certa de eu tomar a rédea. E lá eu tive isso, porque É? teve um momento que me Ah, tiraram da conta. liderança. Ah, te Tro- tiraram? Me trocaram. Trocaram a liderança lá no meio. E aí eu falei Mas assim, como fizeram isso com você, mulher do eu céu? falei, meu Deus do céu. E eu assim, eu falei, lascou. E aí, quando passaram a liderança para outra pessoa, ficou muito confusa. Acho que ela também assustou, porque foi uma coisa de na hora, e ela falou assim, acho na cabeça dela, ela falou assim, agora, né? E aí eu ficava Quem ainda que era ela? gritando, a Keila. A Keila. Keila, Colocaram. Ela tá ela tá aí, por acho que ela aqui. tá aí, Tá tá. sim. Aí, quando colocaram ela, eu acho que ela deu um boot, assim, eu acho que ela não conseguiu processar. Ela E bugou. aí, e eu ainda ficava gritando lá de trás. E eu falo muito alto mesmo. Então, assim, mesmo eu gritando, eu acho que as coisas não processavam. Aí teve uma Aham. hora que o Juliandre parou a gente, deu um grito com todo mundo, assim, sabe? E aí me botou no comando de novo. E aí, meu filho, a gente foi pra cima e aí o negócio deu Ah, certo, graças a Deus. isso foi no Rally da Vida, né? Foi no rally. Uma- um rally Foi um dos melhores maravilhoso. ralis que eu já tive na vida. Ai, Nossa, o a que você Keila falando aprendeu? que pediu pra sair. Ela pediu para sair, ela pirou. O que você aprendeu com o rally? Eu aprendi que essa parte, né, que cada um tem seu tempo. No caso, a gente não esperou nem ela entender o que estava acontecendo, né, da troca ali de liderança, e que a gente tem que respirar para a gente entender o todo. Então, assim, a gente tem que parar e tentar entender todo mundo ali. E, assim, cada um, claro, falar de um pouco, né, de cada vez, mas eu sei que na euforia ninguém falava, mas, assim, é exatamente isso. Parar, respirar, entender o tempo de cada um. E isso, para mim, Olha foi o só, mais importante. olha só, olha só. Ai, ai, ai. É, é interessante isso. Eu fico pensando, cara, imagina como é que faz para lidar com 50 pessoas num salão que ninguém se conhece, nem eu conheço ninguém. É tudo louco. É meio complicado, não é? É muito, é É muito muito. complicado. Conduzir assim pessoas que cada uma está num lugar, num momento, é interessante. Bacana. Depois do. Você fez o Avatar, não? Não, eu tinha operado. Na Ah, próxima é, do você foi Avatar eu operar. operei. É.
Ó, aquela dizendo que foram os 20 minutos mais tensos da vida dela. Ô, coitadinha. E ela é uma mulher de paz, de calma, né? Muita! E eu lembro que eu gritava tanto com aquilo, coitada. Ô, Keila, te amo, amiga. Ai, ai, ai. O que foi autoconhecimento na vida da Luana Fiorotti? Foi eu me amar, né? Assim, é claro que eu tenho um probleminha de um tipo de enneagrama que eu sou, que eu prefiro, não é que eu prefiro, eu tenho a tendência a amar mais o outro ou cuidar mais do outro do que de mim. Mas nesse decorrer de tudo, dos 6 anos para cá, eu aprendi a me amar, né? Eu aprendi a me olhar e através disso eu consegui renascer no meu casamento, né? Voltar e ter um casamento totalmente diferente. Mas sabe o que é diferente mesmo? Quem conhece a gente, quem conheceu a gente, né? Antes da separação e depois da separação, fala. E assim, eu tenho algumas amigas que tá aí, que sabe que eu mudei da água pro vinho. Até o meu próprio esposo tá aí, ele pode falar depois, assim, foi uma Que coisa transformação linda. muito grande. Então, assim, a questão de gritar, de falar mais alto e não ter a paciência, né? E querer sempre conduzir tudo, e ser líder, sair passando por cima de tudo, isso parou, se acalmou. Então, assim, eu me conectei, eu me reencontrei e eu descobri quem era a Luana de verdade. Então, é uma pessoa amorosa, carinhosa, que se ama, que ama o outro, mas que no decorrer dessa vida, depois desses 6 anos aí, a gente vai descobrindo que tem muita coisa importante dentro da gente, que a gente não precisa tanto do outro para viver isso e tudo, né? Apesar que a gente tem a necessidade de ter, né, o convívio social, as pessoas, mas a gente tem que ser acima de tudo primeiro. Que legal. Porque se não for, você vai dar o quê pro outro, né? E eu ainda apanho, né? Você sabe, eu ainda apanho, mas assim, a gente vai apanhando e vai aprendendo. E eu tenho amigas lindas, eu tenho pessoas lindas do meu lado que me apoiam e Que me dão te muita chamam a força. atenção, né? Ah, É, todo dia. porque, assim, o amor que a gente dá é o amor que transborda da gente. E para transbordar, é o que está lá dentro. Se eu não me amar, eu não vou conseguir amar o outro, né? É uma ilusão achar que eu vou fazer tudo pelo outro, você está faltando para mim. Então, Sim. olha para você, se ama, que aí vai derramar amor para o outro, né? Que coisa linda. Se você pudesse completar uma frase, eu estou querendo descobrir algumas coisas que até hoje, nesses 15 anos, eu não descobri, hein? Hum. A frase é a seguinte: eu, a Crísio, ajudei a Luana Fiorotti a. A me permitir. Uhum. Ok. E se você colocasse duas coisas bem concretas que a gente pudesse ver, medir, acompanhar, a Crísio ajudou a Luana Fiorotti a. Concreta, Uhum. a ter estabilidade emocional. Apesar que isso não é Hum. concreto, né? Mas É, é, dá para medir? é, Dá. Você era dá. explosiva antes e ficou Isso. uma mulher. Pô, quem via Sem meu fraca. casamento antes e me vê agora, pô, é medível. É medível. Então é isso. É. É ter uma Aham. estabilidade emocional. Eu não sou a Buda da Fabi, né? Que a gente agora É. nomeou ela carinhosamente como Buda, mas eu tenho uma paz, uma coisa que eu não tinha mesmo. Então, assim, e era algo que eu sabia que era meu, mas estava lá, enterrado, guardado, escondido, e ele veio brotando, né? Ele veio florescendo, e aí essa parte emocional, ela se estabilizou, vamos dizer assim. Nossa, que coisa linda. O que não significa que você não tem sua raiva, sua Ah, não. tristeza, Sim, sua, sim. não é? Tem hora que. Irritação. Não, mas tem hora também que a gente não aguenta, né? A gente Tem que dizer sobe lá. não, né? Claro, é. Então, esse não Então, o agora não. tá. O não tá vindo. Ele tá O não vindo. tá vindo? Tá vindo. Oh, Ei, Deus. glória, ei, glória. O não tá vindo. Depois de, assim, de vários Ah, puxões de orelha de N pessoas do meu convívio, o não tá vindo, né? Em algumas situações, o Arley sempre fala muito disso, assim. Você tem que parar, você abre mão, né?
eu acabo passando por cima de um monte de coisa minha para poder ajudar o outro, para poder fazer alguma coisa pro outro, e eu não falo não mesmo, mas graças a Deus de tempo pra cá. Essa pandemia, ela tem me ajudado com não. Ótimo, ótimo. Continue dando nãos, porque nãos são sims para Para você. mim, exatamente. E sims para os outros são nãos para você. Essa é a questão. Isso E se mesmo. quer que transborde amor, tem que dar sim para você. E não, para outra hora. Né? É. Entendi, O não tem saído com entendi. mais facilidade. Isso. Olha, convidar você para fazer a origem, viu? Em março. Ah, é. A origem eu não Tem, fiz, até a gente tem que ir. Eu fiz o Vulcano tem, 2 vezes e ainda tem que ir pra origem então, agora. tem o seu jeito moderno de ser. Amoroso. Profundamente amoroso. Legal. A E outra você lá, sabe o que ela falou? O que a outra a falou? Selma. Ufa, até que enfim. Ah, Vamos, ufa, Selma, vamos por até que origem. enfim o que, Selma? Gracinha, O olha só não. isso. Ufa, até que enfim deve ser o não. Ah, é, o não, exatamente, o não. Até que enfim você dizendo isso. Bem, eu vou convidar você para fazer a origem, A tá? origem, em março. É, não, Sim. não. Não. O sim, esse sim O é um sim. sim para você também. É um sim pra mim, é verdade. É. Exatamente, é um Ó, sim a pra mim. Paula está dizendo que faz mesmo. A origem foi um abraço, foi um amor, foi um presente muito carinhoso. Olha só. É fantástico, sabe, Lu? Acho que resgata algumas coisas que o Sparta não conseguiu fechar. Fechar. Porque a origem é um treinamento de 2 dias, a gente dorme em casa, né? É Uhum. sábado e domingo, e trabalha muita profundidade essas relações, mas com amorosidade, sabe? É profundo, é muito gostoso. Mês que vem vai ter o Dínamo, né, o final de novembro, e tem uma novidade, o Dínamo para pessoas que não fizeram a viagem. Oh, Vai ser uma novidade. Quem não fez a viagem pode fazer o Dínamo. Porque tem muita gente que que tem esse legal. perfil do Dínamo, né? Mas que Já não tem quer entrar essa. pela viagem. Então entra pelo Dínamo, não tem problema. Né? E aí lá eu vou trabalhar essa recepção deles, né? Em janeiro, final de janeiro, último final de semana de janeiro, vai ter a viagem, A a viagem. única. É uma viagem helênica, né? Amanhã pode ser jamais, faça, porque só depois no outro ano, né? É E a lindo, origem todo vai mundo ser tem que fazer. é lindo demais. Eu falo que muda vidas, de verdade. Você Muda renasceu, vidas. né, Luana? Você renasceu. Graças Seja a Deus. grata ao, como é que é? O supermercado lá, o Atacadão. O dia a dia. Gratidão dia a dia por ter Gratidão. proporcionado a Luana Fiorotti, essa mulher maravilhosa, essa oportunidade de mudar a vida dela. Né? Ai, amém. Amém. Lu, agradeço demais. Vou deixar você para se despedir dessa turminha. Olha, turminha, quem gostou, quem ama a Luana, manda um coraçãozinho. Quem adorou essa live, manda um coraçãozinho aí enquanto ela se despede de todo mundo. Ai, obrigada. Aqui eu encontrei uma Espera um pouquinho família. antes de você continuar. A Tarsila disse que vai na viagem. Parabéns! Essa aí a gente tá cantando, viu? Aí, esperando a Clara gritar aí também. Cadê a hashtag, Raquel? Aí, a Raquel. A Tássia, ela é uma pessoa que entrou na nossa vida através da Fabi, né? E ela hoje é uma Drinks também. Então, com muito amor e carinho, a gente a acolheu e ela vai viver isso que a gente Eba, viveu e nossa. graças a Deus ela vai entender mais as nossas loucuras, né? Mas é a loucura do bem, gente. Isso, a loucura do bem. Eu tenho muito a agradecer, assim, gratidão é uma das palavras que não pode sair jamais, né, da minha vida dentro do Instituto, porque dentro do Instituto eu conheci pessoas, né, que eu cruzei no meio do meu caminho aí, eu fiz, né, treinamentos com elas, outras eu não cheguei a treinar, mas a gente, né, se cruzou de alguma forma, e são pessoas que hoje fazem parte realmente da minha vida. Então, são pessoas que eu amo, que eu admiro, que são a minha família, né? Não tem outra
palavra para eu falar, não é amigo, não é irmã, é família mesmo. E tenho, né, os meus irmãos, o Bitten, amo de paixão, né? Ele participou de um momento muito importante para mim dentro dos treinamentos, então assim, é só gratidão. E é igual eu falei, você vai ter que viver para sempre, então assim, a gente Highlander. tipo Highlander. Então você se cuida porque você ainda tem muito treinamento para dar e a gente ainda tem muita coisa para fazer. Se Amor de Deus Deus. quiser, né? E a gratidão Gratidão. não só para as pessoas, né, que participam, que estão aí com a gente, tá todo mundo aí na live, eu fiz um monte de montinhos aí, chamei um monte de gente para participar, mas assim, gratidão a você, pela pessoa que você é, por tudo que você proporciona pra gente, né, o estudo, tudo que você estudou esses anos para você construir esses treinamentos e mudar a vida das pessoas como você muda. Então, a gratidão maior é você. Todo o meu amor. Gratidão. Amor. Amo você também, Luana. Gratidão pela Lindo. vida, pela sua vida e por tudo que você transformou. Você é uma pessoa Obrigada. amorosa, tá? Amo você. Manda um beijão pro maridão, tá? Mando. Fica com Deus. Amém, com Deus E também. até breve, nos veremos. E a todos os que Sim, estiveram sim. aqui, gratidão por vocês, viu? Vivam a vida, porque amanhã pode ser jamais, né? Sim. Um beijo e até amanhã, que amanhã tem mais. Obrigado, Lu. Obrigada, Beijo, Cris. Beijo. querida.